Maurício, passa. Uma questão que gerou dentro da reunião da CIRA é em relação no território de atendimento do SEM. Se o SEM estiver localizado no município, ele pode ter outros pontos de atendimento num território diferente do município sede, como, por exemplo, exames laboratoriais, fisioterapia. Pois é, nós conversamos isso por alto, né, na própria Câmara Técnica. Ele pode comprar serviço, mas mantendo a lógica do comando único, né? Quer dizer, eu não posso sair comprando serviço lá em Montes Claros, né? Então, a gente pensou no deslocamento desse paciente, sabe? Ele pode terceirizar serviços, mas ele vai ter que estar todo protegido por termos de cooperação, porque o dinheiro vai para um município. Então, tem a Ludmila, né, da SES, da área jurídica, e o pessoal da regulação, iam deixar isso claro, esse regramento da regulação, onde é que ele pode comprar serviço. O que nós fechamos é que seria no território dele. Ele não pode terceirizar. Eu monto um centro lá em Monte Azul e vou comprar serviço em Janaúba, né? Ele pode comprar. Oi? Pois é isso. A nossa preocupação é não ferir que ele possa sair comprando, porque senão, como é que vai ficar? A própria PPI se bagunça nisso, né? Não, extensão dele em outro território, porque é isso que nós dissemos que não. Nós dissemos que não. Ele tem que ter a extensão dele dentro do território do município, mas ele pode ter outros pontos com ele, né? Ele pode ter outros pontos que fazem também o trabalho para ele. É porque há serviços que só puder ser no território, ele não vai ser utilizado pela microrregião. Ele vai ser utilizado apenas para o município sede. Uhum. Então, um paciente dificilmente vai sair do município de Monte Azul para fazer fisioterapia em Janaúba, né? Coleta de exame laboratorial em Janaúba. Né? Então, a gente teria que pensar essa questão, como que poderia, né, estender esses serviços para que a microrregião possa utilizar. Porque eles têm essas duas modalidades. Ele pode estar prestando tudo dentro dele, ou ele pode estar prestando e ordenando outros pontos. Agora, esses outros pontos que se ele sai para nós, o que a gente discutiu, esses outros pontos, eles estariam na responsabilidade do SEM, mas no território. É organizar os pontos do território, mas desse território do município. Essas seriam as duas modelagens. Mas acho que vale... Não, mas é a abrangência dele, né? Ele abrange a outra micro. Mas aonde é que ele está comprando? Ele está complementando o serviço. Mas eu acho que isso precisa estar detalhado aqui, gente. Então, né, esse ponto a gente precisa... Diga, Eduardo. Paula, Eduardo, a gente passa depois, viu, Maurício? Uma questão que foi discutida na Câmara Técnica é uma questão que, para a gente, que é sede de centro desenvolvida, que é muito caro até para conseguir cumprir as metas, que é o transporte dos pacientes dos municípios vizinhos. Então, a SES se comprometeu a fazer uma discussão sobre a questão do transporte sanitário intermunicipal para dar conta de resolver a situação. Porque um dos pontos que foi levantado da dificuldade do cumprimento das metas do Centro de Desenvolvimento e Perdia é que os municípios de origem do paciente acabam não enviando o paciente dentro daquela carteira de serviço. Então, isso foi discutido. Essa questão que a Vanessa traz, tem na proposta a questão do matriciamento do SEM para os municípios que ele faz, que ele é referência. Então, um ponto de apoio, eu acho que é uma complementariedade do cuidado, por exemplo, a questão da fisioterapia. Se o município tem a fisioterapia no seu município, por que ele tem que mandar para o centro? Ele pode referenciar o paciente para um cuidado e para uma avaliação e fazer o tratamento do paciente na sua localidade, porque já tem um serviço ali, né? Então, acho que a proposta caminha nesse sentido. Só pegando um gancho nessa fala do Eduardo, porque acho que são duas coisas. Um é o matriciamento do que os municípios, né, assim, o papel de cada um dentro do cuidado. O que eu entendi da provocação e se eu não tiver, o SEM está lá em Janaúba, ele pode comprar um serviço em Montes Claros? Em nome do SEM? Não, mas é porque realmente... Bem da micro que eu queria isso, ver. Mas isso precisa... Entendeu? De estar claro,
Porque, como está colocado aqui, ó, ele tem duas modelagens, né? Ele pode ser ou ele num prédio ou pode comprar de outros. Até onde? Né? Até onde? Então, o que foi discutido era que é dentro da região, mas isso precisa de estar claro aqui. Tá? Na modelagem 2, que ele fala ser composto por um ponto de atenção central e coordenador do cuidado, com agregação de outros pontos de atenção que sejam necessários. Esses outros pontos de atenção têm que estar dentro do território do SEM. É isso que a gente tinha colocado, né? Por causa de não ferir o comando único. O Maurício está inscrito. Ô, Maurício, deixa eu só fazer uma colocação, que eu acho que a gente está discutindo muito, é uma coisa muito importante que nós não observamos, é o seguinte, todo esse 100, ele vai ser preço-tabela SUS? Porque, na verdade, se for, não adianta nem a gente ficar discutindo e gastando muita saliva, porque nós não vamos conseguir avançar com ele. Não, ele é financiamento global. Ele é financiamento global. Aí, o valor que vai ser estabelecido... É esse? Que valor é esse? Nós precisamos precisamos conhecer os números para poder até gastar a nossa saliva na discussão, porque senão... Mas os números, Kátia, é como está colocado aqui no final. Na verdade, os valores financeiros serão objeto de outra pactuação, tá? Mas ele é um financiamento global. A única coisa que está se colocando ainda, por enquanto, é PPI vai fazer parte do financiamento. O valor do 100, ele não está definido. E o que foi colocado é que vai depender muito da quais são as especialidades necessárias e ofertadas em cada 100 que será desenhado em 2016, 17, 18, 19, para poder voltar e discutir o financiamento dele, qual o valor global de financiamento. Tá? Mas, então, só para a gente registrar. Então, precisa, presidente, à tarde, de chamar a atenção dessa modalidade 2, se os pontos estarão obrigatoriamente dentro do território onde está instalado o 100 ou se pode comprar para fora. Não, além da observação da Márcia, ok, né? De fazer a questão, a Márcia Faria deixou registrado do preferencialmente regional. Maurício Ormezinda. Paola, o meu questionamento é alguns questionamentos do 100. Por exemplo, os municípios polos que têm o serviço, que geralmente vão ser municípios polos que vão agregar o 100, né? Aqueles que têm um sistema informatizado já na sua região. Como é que vai funcionar? Vai ter que migrar para o sistema de regulação do Estado? Pelo que está aqui, sim. Mas você já tem que ter interface, porque lá você tem regulação toda do SUSFAS. Você alimenta o CIA. Você vai fazer interface com ele. Você usa o seu e interfaceia com o outro. E isso está previsto? Sim. Tá. O outro questionamento é o seguinte. Eu tenho 3... no meu município, tem 4 ambulatórios de especialidades. Ainda os hospitais, né, que são hospitais de referência. O recurso da PPI é fragmentado dentro desses ambulatórios. Quando a gente fala do 100 e você fala que nós vamos agregar o recurso da PPI dentro desse 100, automaticamente eu vou fragilizar os outros serviços se eles não compor como ponto de apoio dentro da rede, né? E o que me preocupa é o seguinte, o teto de contrato desses hospitais, que está incorporado valor também ambulatorial, ele vai ser reduzido. Porque ele provavelmente, um hospital, ele não caracteriza um centro especializado, né? Porque a característica dele é diferente. E aí os contratos vão ter que ser revisados com diminuição de teto e mais algumas questões aí, pelo que eu estou imaginando, projetando. Maurício, eu vejo esse exemplo é tipicamente o nível 2, entendeu? Que é a modalidade 2. Você tem um ponto que ordena os outros. Você pode manter o teto com eles. Mas quem está ordenando a média complexidade é um desses ambulatórios seu de especialidade, entendeu? Inclusive hospitalar. Não, ele pode ser um complemento. Ele ordena, que quando a gente falou garantia de acesso, integralidade e coordenador do cuidado, ele vai buscar onde que está. Entendeu? Ele não vai ter o cuidado hospitalar, ele vai ter um cuidado ambulatorial num ambiente hospitalar. E a carteira de serviço, então, nós vamos comprar com esses prestadores de acordo com a definição municipal. Eu estou entendendo claramente que você está nesse 2 aqui, entendeu? Você vai estabelecer um ponto de atenção seu especializado, ordenando, e vai estabelecer com ele a carteira, a agenda, processo, fluxo, encaminhamento, tudo isso. Referência, contra-referência. Tá ok. Tá? Ormezinda.
Paola, é só para deixar registrada a minha pergunta, é que, por exemplo, a nossa região, São João del Rei, tem um consórcio público, né, com uma clínica, né, com os investimentos do Tesouro Estadual, né, bem equipada, por sinal, está até o nosso presidente do COSENS aí, e com todo o interesse de fazer a gestão do SEM. Aí eu queria saber de você, que eu não vi aqui abertura alguma para que essa gestão possa ser feita por um consórcio público. Pois é, o Mezinda, o consórcio ele vai ser claramente analisado na estrutura, não é? Então, assim, é um serviço existente que ele tem um potencial grande de ser 100. Agora, ele tem um gerenciamento dele. Agora, gestor é o município. Agora, ele pode ter um gerenciamento dele, não quer dizer que ele é municipal, é isso que eu acho que você está querendo perguntar, não é isso? Porque gestor municipal é o lá de São João, está lá dentro de São João. Agora, o gerenciamento desse 100, ele é de quem é o dono do estabelecimento ali. Vocês é um consórcio público e que tem toda a estrutura, não é isso? Certo. Vocês hoje já podem ser prestador do SUS, hoje até para nós, não é isso? Claro. Ele é. Então, ele vai continuar com a mesma estrutura. Ué. Pois é, mas eu estou perguntando se o 100 que vai ser estruturado para aquela região pode estar sob gestão. Eu entendi que ele vai a gerência gestor, já é. A gerência é sua, a gestão sempre será do município sede. Né? Então, a gerência é do consórcio, a gestão é do município sede. Está claro? Porque, vou te dar um outro exemplo lá de... escrito com essa clareza. Tá, mas a gente pode, inclusive, pedir isso, eu né? não vi. Você entendeu? Eu acho que isso seria muito importante, porque, na verdade, os consórcios, na maioria das regiões, é que cuida da média complexidade. E muitos deles... Não, e por isso que nos desenhos eles vão aparecer com muita força, né? Porque já tem estruturas, né? Então, mas eu acho que deixar claro física, isso. Tecnológica, toda, né, tudo isso. Isso. Eles vão aparecer com muito. Eles vão aparecer, né, com clareza. Isso para nós também é muito claro que todo esse investimento, organização, o tanto que os consórcios todos ajudaram no processo da média, eles vão aparecer em todos os territórios. Mas é importante deixar claro o conceito de gerência e gestão, não é? Eu acho que isso é importante. Eu acho que seria muito importante, muito, né, pertinente aqui. Isso. Obrigada. Ok? Então, letra D2. O 100 de Pirapora e Coração de Jesus. Desculpa. Hã? É do D2? É D2? D2. Então... Vanessa e Eduardo. Mulheres first. Eu acho que vai gerar a mesma demanda, né, Eduardo? Paola, nós tivemos na reunião da CIRA, em que foi passada essa proposta, porém a microrregião de Coração de Jesus posicionou que não houve nenhuma reunião prévia com a microrregião. Né? Ficou marcado, decidido, então, que essa proposta só viria para a reunião da CIB se após uma reunião com a microrregião. Essa reunião foi marcada, porém, houve mudança de secretário e desmarcaram a reunião. E a microrregião de Coração de Jesus posiciona o seguinte, que apenas um município, que é o município de Equitaí, tem acesso geográfico para Pirapora, que poderia ter transporte sanitário para encaminhar para o SEM de Pirapora. Porém, os demais municípios, eles prefeririam encaminhar se fosse para o município de Brasília de Minas ou Montes Claros, porque eles já possuem transporte sanitário para lá. Então, eles estão muito receosos em relação à sede desses desses munícipes serem referenciados para Pirapora. Paola, minha fala é sustentar essa questão que a Vanessa traz. Isso foi colocado na Câmara Técnica. Eu coloquei isso na Câmara Técnica e a SES se posicionou falando que iria pacificar a região. E parece que isso não aconteceu. E aí eu fico receoso de pactuar isso aqui e prejudicar a região, porque a gente está vendo aí várias vezes o pessoal lá do Médio de Jequitinhonha questionando a sua referência para Diamantina e não para Teoflotone, e a gente aqui pactuar uma coisa que vai criar um problema para a região, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente precisa conversar com a SES para que faça essa pactuação aqui. Então, pode ser esse encaminhamento, acho que, porque saiu isso, essa preocupação, né, na Câmara Técnica, e se não aconteceu essa pacificação, não tem como pactuar.
Né? Então, eu acho que é condicionar mesmo, né? Não, pois é, eu acho que pode condicionar a pactuação, até por ad referendo em seguida, desde que apresente a pactuação da CIR de Coração de Jesus, né? Se não, né? E que aquele dia já colocou lá na Câmara Técnica, o Eduardo trouxe essa preocupação, mas eles falaram, acho que até era ontem, né, que ia fazer a reunião. Só que não houve a reunião. Tá? Então, assim, suspende o ponto de pauta até que tenha a pactuação mesmo regional. Isso. Tá? Só um pedido do Douglas aqui, para quem for falar, se identifique, fale o nome, o município, porque está sendo gravado, tá, gente? Letra E de escola. Letra F1. F1. Maurício, secretário de Alfenas. Quanto à questão dos recursos que vão ser repassados para a reposição dos aparelhos, isso está contemplando os municípios, todos os municípios, inclusive os plenos, e o cálculo para fazer a distribuição desses valores foi em cima de... Alocação de PPI. É o que está aqui. Alocação de PPI. Isso. Tá? Então, todos os municípios, plenos, não plenos, tal, todo mundo que tem serviço habilitado e alocação de valor de PPI. Tá? Não é nem produção. Letra F1. F1. Paula, eu aqui. F1, Eduardo. Paula, a gente já comentou isso na Câmara Técnica. É a primeira vez que o Estado financia com recurso próprio, né? A construção de unidades de CAPES. Então, acho que a gente precisa que tenha garantia da continuidade desse programa em 2016, porque nós temos uma rede de saúde mental no estado de Minas Gerais, com estruturas físicas extremamente precárias, e nós precisamos dar mais dignidade, tanto ao nosso usuário, quanto aos trabalhadores da saúde mental, que fazem um trabalho extremamente árduo no seu dia a dia, mas que precisam ter mais dignidade na estrutura física, na sua acessibilidade, na sua comunidade de trabalho, e que o Estado agora vem acenando com a questão do financiamento. Eu acho que a gente poderia propor ao Estado que, para o ano que vem, ele contemple todas as outras estruturas já habilitadas no Ministério, para que a gente possa trazer dignidade para o nosso usuário e para o nosso trabalhador de saúde mental. Ok. Letra F2. F3, grupo condutor. Então, todo mundo... G1, G2, H, I1, I2, J, Só condicional, Paulo, talvez, como a gente está falando do serviço de tag, e aqui está falando que poderia ser agregado para a regulação, então talvez amarrar a tag da regulação naquela do cogestor, naquela proposta do centro de regulação que vai ser definido dos 20 municípios indicados pelo Estado. Você está dizendo da letra B, que a gente estabeleceu as estratégias e procedimentos correlatos? Não tem tele aqui. Se não tiver aqui na letra B, para inserir também como uma ação também de regulação a tele? No item J, prioriza onde vai ser os tag. Então, entendi. Amarrar onde serão os 20. Isso. Entendi. Então, presidente, é o seguinte, lá na letra B, a gente vai perguntar onde são os 20 prioritários, né? E como aqui está dizendo que vai priorizar também regulação para crescimento aqui da rede, da tele, priorizar que eles também sigam a priorização... priorização da teleregulação, seguindo também quem são os 20 prioritários lá da implantação do gestor de contratos. Entendi. Letra K. Na pauta das alterações, alguma dúvida para a gente poder passar para a Márcia apresentar o próximo ponto? Nas alterações. Então, letra A1,
Letra A1. A2. B1. B2. Letra C. Letra D1. Letra D2. D de dado 2, Eduardo. Paola, o pessoal está me lembrando aqui que no plano que foi aprovado lá na região, tinha o município de Francisco Sá para receber uma USA para fazer interceptação dos transportes de pacientes mais distantes, entre os pontos de atenção mais distantes, igual Monte Azul, Taiobeiras, né, e que não está colocado aqui na proposta. E lembrando também que o acesso à BR-116 passa por Francisco Sá e tem uma serra onde acontece a maioria dos acidentes da nossa região. Então, acho que a gente precisa colocar isso para o Estado para eles reverem essa questão aqui. Ok. Francisco Sá. Então, a Crescer estão na hora de colocar. Vanessa. Vanessa, presidente do Gozinho de Montes Claros. Essa pactuação ela foi aprovada em Cira, mas incluía também nessa mesma pactuação um veículo de intervenção rápida para Francisco Sá. Foi essa a pactuação. O que falta dentro dessa descrição aqui foi esse veículo, esse veículo de intervenção rápida por causa dos acidentes que acontecem na BR. Então, não é USA, não. Vira é moto. É um Vira é moto. veículo É de moto? intervenção rápida. Não, não é moto. Não. É o quê? Então, só para... Não é uma USA. Passou na CIR, foi aprovado dentro da reunião... Na CIR, não, na CIRA. E foi aprovado para Francisco Sá uma VIR. Uma VIR. Um veículo de intervenção rápida. Que é a moto. É a moto. Não, não é uma moto, não. Pois é, mas VIR é moto. Não, foi tipo um Fiat Doblô, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ver, pois é, tem que ver. Bom, mas porque é muito. Bom, enfim, tem um transporte que foi tem um transporte que foi pactuado para Francisco Sá e que não está contemplado aqui, que precisa aparecer, presidente. Tem um projeto original. Agora tem que saber isso, né? Qual é o veículo, né? Em Francisco Sá, incluir. Porque esses são acréscimos, né? De lá. Já tem um estudo, já tem a apresentação, já foi aprovado em Cira, já tem a definição desse veículo. Talvez eu não estou falando a definição correta aqui. D3, letra E. Na pauta de ad referendo. Presidente. Letra C de quê, menina? A D. Qual? De qual? D de qual? D2 de qual? De Francisco Sá. De Montes Claros. Tá. De Montes Claros, lá. Da alteração. Neile, gestora de saúde Cachoeira de Pajeú. Eu não entendi aqui, por exemplo, quanto a essa distribuição das USBs e de USA. A gente tem um vazio absurdo na nossa região nordeste de Jequitinhonha. E, assim, não estou aqui querendo tirar a UBS, a USB, desculpa, nem de Santa Cruz de Salinas e nem de Curral de Dentro. Eu só estou questionando quanto a esse desenho, porque, por exemplo, quando se coloca uma USB em um município tão próximo do outro, como é o caso de Santa Cruz de Salinas e de Curral de Dentro, e quando a gente tem lá na região, por exemplo, quando a gente vê Felisburgo, quando a gente vê Divisa Alegre, por exemplo, que é margem de BR-116, que está a uma distância absurda, a quase 60 quilômetros da USB mais próxima, que é Pedra Azul. Então, assim, a gente realmente questiona quem foi que fez esse desenho, porque não vive a realidade da gente lá. Não estou aqui querendo que tire nem de Santa Cruz de Salinas e nem de Curral de Dentro. Eu só estou questionando o porquê de também não priorizar a região
nordeste de Jequitinhonha, que a gente vê lá para aquelas bandas de Almenara para lá, a distância absurda de um USB uma da outra, e quando a gente vê o que Divisa Alegre pleiteou na mesma época dessa, em 2013, e que realmente foi esquecido. Então, a gente não consegue entender que critério foi esse. Eu queria falar, eu vou falar de Curral de Dentro com muita propriedade, porque eu nasci lá e minha família mora lá. O que acontece? Em 2005, já se tem em Curral de Dentro uma unidade básica de saúde que funciona 24 horas, dado a quantidade de acidentes que acontece naquela região. Então, na realidade, para sair de Janaúba e chegar até a 251, passa por Curral de Dentro, passa por Rio Par de Minas, Taiobeiras, passa por Curral de Dentro. E aí o que acontece? Quando foi feito esse desenho, para a gente justificar que o critério foi bem técnico mesmo. Eu nunca fui secretário de Curral de Dentro, mas a gente participou dessa discussão. Quando acontece um evento, a unidade de Santa Cruz Salinas, ela vai até o encontro da 116, que tem muitos acidentes. E a de Curral de Dentro vai até Salinas. Então, esse foi o desenho. Eu acho que é legítimo lá da colega, né, colocar essa questão lá da região, mas, nesse caso de Curral de Dentro, há uma necessidade muito grande. Por vezes, é preciso tirar de Salinas e de Taiobeiras para atender eventos que está acontecendo ali naquele trocamento. Eduardo sabe disso, tem o CTI lá e tem essas questões, né, Eduardo? Então, é só para a gente colocar isso aí. E a gente está tratando nele... esse desenho foi, como o Gils colocou, foi discutido na região e a gente está tratando aqui da expansão da Macronorte. Tá? Só colocando, deixa eu só terminar o raciocínio. No caso dos municípios que você cita, eles pertencem à região Nordeste de Jequitinhonha. Então, eu cobrei isso do secretário na CIR passada, a questão estava pactuando outras regiões, e cobrei a questão que já tinha o pleito já anterior a 2013 dessa expansão, porque nós fomos o primeiro SAMU regionalizado e começamos a perceber as dificuldades que tinha na rede, né, dos acessos, dos pontos onde acontece a maior quantidade de acidentes e a dificuldade de locomoção, tanto da USA, que está sediada em Taiobeiras, que não dava conta de cobrir o território todo ali, que vai ali passando Rubelita, Curral de Dentro, Santa Cruz Salinas e a 116 lá na ponta. Tá? Então, o desenho foi discutido tecnicamente na região norte, tá? E tecnicamente foi contemplado pelo Estado. Mas preste atenção, em momento algum eu deixei bem claro que eu não estou aqui contra a... Entendeu? Está claro. Eu só questionei do que vive, por exemplo, a gente também tem lá na região toda uma única USA, que é a que fica lá em Taubim, uma só, que a gente sabe o sufoco que a gente vive. Meu município, por exemplo, margeia a BR-116, corta as duas BRs, a 116 e a 251. Tem dia que eu estou com as minhas duas ambulâncias brancas fazendo serviço de SAMU 92. Então, assim, em momento algum, eu quero deixar claro, eu não sou contra, de jeito nenhum, a USB em Santa Cruz Salinas e nem em Curral de Dentro. Eu só gostaria que também o Estado tivesse um olhar voltado para essa dificuldade das cidades lá, depois de Almenara e também de Divisa Alegre, que solicitou a USB e provou o que eles vivem lá no município, a BR-116 cortar o município, mas, em momento algum, eu estou desmerecendo a necessidade viu, Gils, da USB em Curral de Dentro e em Santa Cruz. Eu só acho que também deveriam ter priorizado essas regiões de lá. Aí, Neile, eu acho que a região... Eu acho que a gente não pode ficar esperando o Estado olhar para as regiões. Eu acho que as regiões têm que começar a pautar o Estado e vocês se organizarem e cobrar do Estado essa situação também.
colocar pauta, colocar em pauta, colocar para discussão. Mas foi o problema que nós tivemos até uma discussão na última CIRA, lá em Teófilo Otoni, que a desculpa que deram é que Razível, na época, não conduziu até... Estou dizendo na época. O que foi dito é que tinha tudo articulado, passado por tudo, por todas as discussões, e que isso não tinha saído de Belo Horizonte para ir para o Ministério. Então, assim, que eu gostaria, e até peço a Zé Maurício, que também tivesse olhar para ver se desengavete isso, porque isso já foi discutido, já foi feito, inclusive, mandou para a gente um jornalzinho, um livrinho de onde da nossa região que teria as unidades básicas de saúde. Henrique. Henrique Joaíma. Zé, o que ele está querendo dizer é que foi aprovado em 2013 essa deliberação das unidades para a nossa região e não foi encaminhada para o Ministério da Saúde. Esse é o problema. Está engavetada há mais de um ano e a gente não tem retorno do Ministério e o Estado também não dá uma posição, que situação que está. É essa situação. Na verdade, o grupo condutor ele tem se reunido periodicamente na região. E essa história aí, da nossa ampliação, ela foi aprovada em 2013. Tivemos notícia que foi encaminhada, sim, para o Ministério. O Ministério, na hora de publicar a portaria, publicou o que estava previsto. Ninguém consegue localizar essa portaria, tirando, inclusive, uma USA que estava previsto para Araçuaí. O que nós temos que verificar com o Estado é o seguinte, já houve uma resolução, me parece que no início desse ano, priorizando alguns serviços. E agora mais uma, onde nós ficamos de fora. Por que a gente está de fora? Então, não justifica. Essa resposta o Estado tem que dar para nós, sim. Se ele vai buscar essa resposta no Ministério, aí eu não sei onde que ele vai buscar. Nós já tivemos todos os municípios, ou agregação de município, que teve audiência com o secretário de Estado, em todas elas colocou sobre a ampliação da rede de urgência e emergência da Macro Nordeste de Jequitinhonha. Então, não dá para entender quem é que está fazendo esse estudo aí, que a gente não aparece nunca. A comissão, como é que a comissão está discutindo? Eu acho que isso nós temos que saber. E aí, Zé Maurício, se você me permite, não posso ficar sem falar Centro-Sul, que tem a USA de Congonhas, que quem conhece a malha viária nossa sabe a importância que é essa USA aprovada, a mesma situação que acontece aí com a minha colega. A gente até hoje, aprovada tecnicamente, Eduardo, não faltou idas e vindas à Secretaria de Estado por parte do meu presidente. E a gente, até hoje, não tem essa USA em Congonhas, e olha que eu estou falando, quem não passa por ali, né? E a gente tem uma dificuldade imensa dessa aprovação. Então, eu queria pedir, Zé Maurício, a sua intervenção hoje na CIB, de fazer essa cobrança para nós. Por todos os outros, tá? as outras por favor. regiões. Perfeito. Ok? Obrigado, Paola. Dando continuidade. Márcia. Boa tarde, gente. Vou tentar ser bem breve aqui, né? Nós já estamos bastante adiantados em nossa programação, mas é para dar continuidade ao nosso projeto de apoiador focal, né? Esse projeto já foi aprovado por esta mesma plenária alguns meses atrás, né? Já iniciamos o projeto com o tema específico de contabilidade, estamos tendo um retorno bastante significativo dessa atuação dos apoiadores focais selecionados, né? Agora, em dezembro, a gente finda o assunto contabilidade e dentro do nosso cronograma a gente começa o assunto regulação, tá? Então, a minha apresentação é breve no sentido de... Onde é que está o negócio aqui? Acho que vai ter que passar lá para desculpa. Bom, aqui é só para relembrar o que motivou o assunto regulação ser um dos temas, né, a ser trabalhado pelo apoiador focal, especialmente
desconhecimento dos fluxos normativos e gestão do MAC. A gente que está no COSENS trabalhando esse assunto, a gente recebe rotineiramente questionamentos de diversas origens sobre como é que faz a gestão da PPI, como é que faz a gestão do bloco MAC, né? Uma dúvida muito grande. As novas diretrizes de programação assistencial advindas da publicação do Decreto 7508, especialmente da nova programação que está vindo por aí, a PIGAS, né? Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde, que tem como fim também englobar o que hoje a gente chama de PPI, né? Ela vai para além do que é a PPI, e a questão da portaria 1631, que é aquela portaria de parâmetros assistenciais, que foi publicada agora em setembro de 2015, revogando a portaria 1101, né, que a gente tinha vigente desde 2000, sobre parâmetros assistenciais. O desconhecimento ou dificuldade de operacionalizar o processo de regulação regional, a gente vê uma dificuldade muito grande do gerenciamento das pactuações regionais, como é que se dá a divisão das cotas da alta complexidade, do cumprimento dos pactos, né, que é uma discussão constante nas reuniões de CIRA e CIRA. Poucos treinamentos presenciais nesta área, ou quase nenhum, né, treinamento desse assunto, uma demanda, por esse motivo, de uma capacitação sobre regulação em loco, né? E, portanto, com o objetivo focal de garantir a pactuação regional com instrumentos claros de regulação e de programação assistencial. Então, a ideia de se trabalhar em loco com as regiões de saúde, no sentido de aperfeiçoar e avançar no conhecimento do assunto regulação. Qual que é o objeto em si, então? A gente, dentro do que foi aprovado do projeto, a gente pretende selecionar 20 empresas, né? Então, é prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, o projeto foi desenvolvido assim, é o que a gente tem disponibilidade financeira para fazê-lo, né? Essas empresas têm que ter nos seus quadros, seja sócio, seja tomador, prestador de serviço das empresas, pessoas com experiência, né, comprovada na área focal de regulação, e a gente vai falar especialmente o quê, que trabalharão por região de saúde. Então, nós vamos, nesse apoiador focal, focar a região enquanto demandante, né? Então, o que existe de pactos naquela região, que tipo de regulação a gente tem que fazer, independentemente do porte, se eu sou só município de origem ou se eu sou município de atendimento, o que nós temos em termos de necessidade de regulação. De acordo, portanto, com a realidade dos territórios e suas especificidades, com a coordenação de profissional da área de regulação, programação assistencial, responsável pela elaboração do conteúdo a ser trabalhado no território. Então, exatamente como aconteceu em relação ao apoiador focal de contabilidade, né? A coordenação, no caso, sou eu, para produzir o material, o conteúdo que será aplicado nos territórios pelos apoiadores. Tá? O perfil esperado desse profissional pertencente aos quadros dessas empresas. Nível superior, necessariamente, tá? E com a atuação na área de regulação. O que ele tem que ter? Ele tem que ter experiência com o sistema de informação do SUS e atuação na área de regulação. E ainda, preferencialmente, ele vai ter pontuação a mais, digamos assim, no processo de seleção, se ele tiver experiência de atuação em gestão, independente do nível, se for federal, estadual ou municipal. Se ele também agregar isso, ele terá pontuação a mais no processo seletivo. Como é que se dará esse processo seletivo? Os presidentes de COSENS regional devem indicar até 3 empresas com esse requisito, né, que possuem seus quadros profissionais com experiência na regulação. Serão contratadas 20 empresas. Nós temos 28 COSENS regionais. Portanto, nós não teremos contemplações de todos os COSENS regionais no sentido de contemplar todas as indicações, né? Mas essas 20 empresas, eu vou mostrar aqui todo o agrupamento das micros, serão suficientes para cobrir todo o território estadual, tá?
Os critérios de inscrição e seleção constarão de edital a ser disponibilizado a partir de 18/12 no site do COSENS. Então, essa apresentação aqui é mais para já disseminar o processo seletivo, para os presidentes, os apoiadores regionais se inteirarem do assunto, mas o edital trará todos os requisitos, inclusive o formulário de preenchimento pelo profissional, para a gente identificar exatamente a experiência que ele possui. A dedicação ao projeto também, assim como o outro, 8 dias úteis no mês, o valor de remuneração é R$ 3.000 mensal pelo conjunto de regiões que será a responsabilidade do apoiador, e o projeto tem duração de 3 meses. Por conta da questão das distâncias, né, e até das proximidades e especificidade de cada região, tem apoiador que vai ficar com 5 micros, 3 e 4. Tá? Então, nessa apresentação que vai ser disponibilizada em nosso site já de imediato, a gente tem aqui, por exemplo, as 5 micros de Belo Horizonte com um apoiador, as 3 de Itabira com um apoiador, Curvelo, Sete Lagoas, Diamantina e Minas Novas vai ser um apoiador só, né, pegando parte da Macro Centro e a Macro Jequitinhonha, Barbacena, trazendo a região de Lavras, em Varginha, para se agregar a São João del Rei, Barbacena, também com um apoiador, a região leste, Polo e Patinga com 1, Valadares com 4 micros, Polo com 1, a região da leste do sul, se agregando aqui com a região de Carangola, que é da sudeste, também com 1, Araçuaí, junto com as 3 micros de Pedra Azul, também com 1, Teoflotone, né, a região nordeste, com as demais micros de lá, 1. Patos, João Pinheiro e Unaí, até pelas distâncias, só 3 micros. Januária, se somando a região de Janaúba, Monte Azul, com 1. Né, região de Januária. Janaúba que se somou. Janaúba se somou. Hã? O que tem de novo? Então, Januária, GRS de Januária, com as suas 3 micros, se soma aqui a micro de Janaúba, Monte Azul, com um apoiador de referência. Montes Claros, somado a micro Pirapora, né, mais 1. Região de Divinópolis, 5 micros. Uma delas vai para o sul, junto com Passos ali, tá, Mariana? Então, um apoiador para 5. Juiz de Fora, Santos Dumont e São João, Nepomuceno com 1, além Paraíba, Leopoldina, Cataguás, Muriaé e Ubá. Então, se soma aqui a região de Ubá e Leopoldina. A Guaxupé, Formiga, se somando a Passos e Piuí de São Sebastião do Paraíso, ali a região de Passos, junto com o oeste, uma do sul, essa ficou bem, mas todo mundo é próximo ali. Alfenas, se somando a região de Pouso Alegre, com Itajubá, Poços e Pouso Alegre, 1. As outras 4 da região de Varginha, mais 1. Tuiutaba, Patrocínio, Uberlândia, os triângulos, né, divididos conforme PDR em 3 micros. Portanto, a gente tem 6 apoiadores com 3 regiões de saúde, 11 com 4 e 3 com 5. Então, a maior parte a gente tentou trabalhar com 4 micros, mas, de acordo com as especificidades, uns precisou ter 3 e outros ter 5. Cronograma de seleção. Inscrição 1 de fevereiro a 20 de fevereiro. Tá? Entrevistas e análise dos currículos ocorrendo entre 23 de fevereiro e 5 de março. O resultado da seleção com a previsão de publicação dia 8 de março. Treinamento presencial já acontecendo dia 17 e 18 de março. E apresentação dos profissionais selecionados na CIR de abril para início de atividades. Tá? Então, a gente vai tentar, lá nos territórios, identificar quem tem esse perfil, o melhor perfil possível para ser indicado, né, gente? Para a gente, inclusive, passar pelo processo seletivo mais fácil do que foi o processo seletivo de contabilidade, que teve que ser republicado, né, Douglas? Porque não conseguiu pessoas que dessem realmente conta do perfil que é necessário para trabalhar esse assunto especialmente, que eu acho que é ainda mais difícil do que o profissional de contabilidade, né? Então, eu peço aí um olhar carinhoso dos presidentes de COSENS em relação a essas indicações, para a gente não precisar delongar o processo seletivo desse assunto. Tá? Dúvidas? Vanessa pediu ali, alguém pode me ajudar? Não, eu mesma ajudo.
Márcia, em relação a essa divisão e também a quantidade de apoiadores. No apoiador focal contábil, foram 3 apoiadores para a região macro de Montes Claros. E agora estão sendo 2 apoiadores de regulação. E essa divisão do apoiador pelo território, porque, igual o Janaúba Monte Azul, referencia para a macro-região de Montes Claros. Então, até para a gente fazer uma análise, a solicitação e entendimento desse apoiador, a região de Janaúba Monte Azul ficou com a região de Januária. Até para conhecimento, porque o apoiador contábil era muito mais difícil de identificar dentro da região, porque são poucos contadores que estão vinculados ao serviço público. Mas, em relação à regulação, dentro da região, eu creio que Januária vai ter, vislumbrar um apoiador de regulação dentro da região deles, assim como Janaúba Monte Azul na macro-região de Montes Claros. Se a gente permanecesse com a mesma divisão, com 3, não seria possível? Bom, na verdade, os focos são diferentes. Mas o apoiador de contabilidade trabalhou demanda municipal. Então, por isso, tivemos 3 apoiadores numa região de mais de 80 municípios, se eu não estou enganada. Né? Esse aqui, nós temos o foco regional. Então, não é o fato de você estar junto com a regional de Januária que vai ter alguma inter-relação. O apoiador vai trabalhar a região de Janaúba Monte Azul. Ponto. Então, ele vai sentar junto com a sua região de saúde, Janaúba Monte Azul, vão definir onde vai acontecer. Para uma macro, né, de Montes Claros. E aí vai enxergar ela para dentro da região, enquanto referência interregional, e, no caso da alta complexidade, os seus encaminhamentos para Montes Claros. Então, não vai existir... O apoiador contábil sentava com os municípios do território dele, todos juntos. Mas, no nosso caso, o foco é da região. Então, nós vamos olhar para a atuação da região, as referências, cumprimento de pactos, discussões do processo de regulação da região. Então, o fato, essa agregação territorial não vai influenciar no trabalho dele. Tá? Isso é só para compor mesmo o contrato de trabalho dele. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Obrigada. Obrigado, Márcia. Na nossa pauta aqui tem a parte de entrega da premiação do COSEMES em ação. Foi sugerido para a gente tentar participar na CIB, no início de CIB, fazer a entrega disso daí. Pode ser? Aí a gente vai estar almoçando. Eu queria colocar para vocês, agradecer a presença de todos aqui. Esse ano foi um ano muito robusto para o COSEMES, com muitos eventos, muitas... dificuldades, muitas conciliações, enfim, nova diretoria, e agora, para esse próximo ano, a gente espera muito trabalho, muita união, muita responsabilidade. Eu acho que um ano vai ser muito difícil, então a gente tem que ter muita cautela no que vai fazer, nos secretários, enfim, todo mundo. Agradeço a presença de todos, a compreensão e, principalmente, a colaboração perante esse período que a gente está como presidente de COSEMES. A gente sabe das nossas limitações, sabe das nossas dificuldades, mas, porém, a gente tem uma equipe. E, quando a gente tem equipe, a gente levanta, fica forte e segue em frente. A missão não é fácil, a missão é muito difícil, mas nós só vamos conseguir êxito para a nossa instituição, que eu acho que ela é acima de qualquer um de nós secretários, que nós secretários passamos, nós temos tempos limitados nas nossas funções, mas o COSEMES não. Tanto que o COSEMES, para o ano que vem, está fazendo 25 anos, não é pouco tempo, é uma consistência muito forte, e é missão nossa darmos continuidade nesse trabalho. E eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos estar mais sólido ainda, mais consistente, burlando as dificuldades que vamos encontrar. E a gente só consegue passar por essas dificuldades, por esses
percalços se a gente estiver unido, se a gente estiver com proposições reais. Quando a gente tiver críticas, que as críticas sejam construtivas. Criticar por criticar é fácil. Agora, desde que essa crítica venha com proposições sólidas para nós continuarmos sólidos. Isso daí é primordial. Errar, todo mundo erra. E quando a gente erra e aceita as críticas como elas para poder melhorarmos, seremos assim totalmente sem medo nenhum. Nós somos seres humanos, de carne e osso, podemos acertar como podemos errar. Mas a gente só consegue fazer as coisas quando a gente está embasado. Para a gente tomar qualquer decisão, a gente não toma decisão aleatória. Nós tomamos decisões com bases embasados com aquilo que vem informações para a gente. E a gente não pode mais hoje tentar achar. Então, hoje é um dia que a gente tem a última reunião nossa, e eu espero que para o ano que vem, de 2016, com muita responsabilidade e, além de mais, nós não sabemos quantos secretários vão continuar nos seus cargos, que a partir do momento que nós temos a mudança dos nossos prefeitos, nós não sabemos se eles vão estar escolhendo nós para continuarmos nos nossos cargos. Então, nós precisamos pensar no COSEMES. Eu não posso pensar individualmente no eu. Nós temos de pensar no coletivo. Nós temos de pensar que nós temos de trazer um respaldo para os nossos secretários de saúde que vão estar vindo, que vão estar continuando. Então, essa é a missão e é a função primordial do COSEMES. Espero todos que tenham um Natal de muita saúde, de muita paz, que seja um Natal no espírito real de Natal e que possamos ter um ano de 2016 com muita saúde, muita paz, muita perseverança e, acima de tudo, com muita união. Muito obrigado à diretoria por estar nos ajudando, por estar nos participando. Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter êxito. Quero agradecer os apoiadores, que são peças fundamentais para nós, COSEMES, e principalmente para o COSEMES, para o corpo do COSEMES. Apoiador faz parte da equipe de COSEMES. Tá? Então, é a mesma família, é a mesma instituição. Não tem distinção nenhuma. E, principalmente, para os secretários. São eles a razão de nós estarmos aqui. Falo hoje, assim, depois de 9 meses de direção, ser presidente de um COSEMES hoje não é fácil. Ele é difícil. Requer muito zelo, requer muito cuidado no que vai falar. São muitas condições que a gente tem de adversas para poder tá buscando os desafios. E, principalmente, nós, depois que a diretoria assumiu, depois de uma gestão de 8 anos, muito bem sucedida, muito bem realizada, nós darmos continuidade num trabalho desse daí, não é fácil. É desafio. E nós estamos conseguindo, com a graça de Deus, com muito trabalho, com muita responsabilidade, dar continuidade nesse trabalho. Estamos passando por épocas difíceis, mas nós temos certeza que nós vamos superar isso daí. E para nós conseguirmos isso daí, nós só temos condições de ter um SUS forte se nós, secretários, formos fortes nas nossas regiões. Se nós, secretários, formos fortes junto com as equipes que fazem parte das regiões, seja elas superintendências regionais, seja os nossos apoiadores e, principalmente, a colaboração e a compreensão de todos os secretários municipais. Nós precisamos fazer parte das nossas reuniões. Nós precisamos ir fazer... De repente, fala assim, mas vou de novo lá, de repente não tem nada. Um pouquinho que tem lá ajudando faz parte disso daí. Então, é a nossa missão, é a nossa união. Um bom 2016 para todos, que possamos estar cada vez mais sólidos, mais unidos nisso daí. E, ao mesmo tempo, bom lanche, né? Que nem refeição não vai ter muito. Tá ok? Nós estamos, acho que é 1 hora. O pessoal não chegou 13h30, tá ok?